Olá, uma boa tarde. Os 40 anos dos missionários do Espírito Santo, há 40 anos os missionários do Espírito Santo concretizaram o sonho de levar aos jovens a ação e dinamização missionária. Nasciam assim os Jovens Sem Fronteiras com o lema "Estar perto dos que estão longe, sem estar longe dos que estão perto". Anos depois, são várias as gerações que crescem na dinâmica dos grupos de jovens, quer nas missões em Portugal, mas também nos projetos Ponte, procurando assim um desenvolvimento integral dos jovens e das comunidades que ajudam. Esta tarde, evocamos os 40 anos dos Jovens Sem Fronteiras na companhia do Padre Hugo Ventura, também de Bruno Leite e de Sara Correia. Boa tarde a todos. Obrigada por estarem no programa Eclésia nesta tarde. Sara, começava por si, é mais jovem Sem Fronteiras nesta mesa. O que é que a agarrou neste movimento e como é que o conhece? Concretamente, penso que na sua paróquia no Monte Abrão, no Patriarcado de Lisboa. Sim, então os Jovens Sem Fronteiras existem no Monte Abrão há 35 anos e felizmente a minha família agarrou-se muito a este grupo e então acabei por entrar também muito por influência deles. Os meus tios, a minha mãe, até o meu pai chegaram a passar pelo grupo e penso que esta influência positiva foi marcando ao longo de toda a minha vida. E quando chegou a minha adolescência, senti que era a minha hora e durante uns anos fui ficando porque tinha estas lembranças de infância, mas depois de experienciar isto da missão, percebi que era o meu caminho, não o caminho da minha família, e fui ficando. E o que é que foi conhecendo com este seu caminho familiar também feito em casa, imagino com alguns relatos, se calhar até a participar em algumas atividades onde os seus pais se foram prolongando também. Que memórias é que guarda deste crescimento e destas marcas também na sua família? Lembro-me muito bem das pessoas chegarem, dos projetos Ponte, de ser algo que me marcava muito, e de todas as pessoas da minha paróquia de se juntarem em prol disso, para todos apoiarmos quem ia partir em missão. E o testemunho de quem volta, para mim sempre me marcou muito, mesmo os padres espiritanos. Lembro-me muito bem do padre Tony falar da missão em Angola e disso-me marcar desde que eu era muito pequena e ter esta vontade de um dia ser eu. E percebia que esta era uma forma muito própria de estar em igreja também? Sim. Nota-se uma predisposição para o serviço que não se nota muitas vezes noutras pessoas, e uma alegria de ser jovem, de estar com jovens e de nos fazermos perto do outro, que acho que não fica indiferente a ninguém. Parece que são tónicas que ouvimos muito recentemente até com o Papa Francisco cá em Portugal. Bruno Leite, pedia-lhe também estas primeiras memórias. Sei que cresceu no Barreiro, na paróquia, concretamente paróquia de Santa Maria, na diocese de Setúbal. O que é possível fazer com este processo de crescimento apresentado pelos Jovens Sem Fronteiras? Em primeiro lugar, queria também destacar aqui o papel da Eclésia ao longo destes 40 anos e todo um arquivo que nos deixa e que vai deixando de encontros nacionais, dos projetos Ponte, das várias atividades, e acho que esse importante arquivo histórico que a Eclésia também tem feito ao longo destes anos nos ajudam também a ir a revisitar a história e mostrar a estas novas gerações aquilo que são os Jovens Sem Fronteiras. Do ponto de vista pessoal? Do meu ponto de vista pessoal, é toda uma experiência. Foram 16 anos que ainda se mantém, né? Esta ligação aos missionários do Espírito Santo ainda se permanece, porque neste momento também faço parte da equipa de leigos associados espiritanos, ou seja, todo um caminho de pertença a uma família. Não obstante isso, os Jovens Sem Fronteiras, para além de todo um núcleo de amizades que me proporcionaram, né, e proporcionam, também a componente familiar. Tive a oportunidade de pedir à minha mulher, também ela JSF, num encontro nacional, e todos esses caminhos fizeram com que esta ligação e estas raízes se perpetuaram até hoje. Não destacando ainda realmente todos estes novos temas que o Papa Francisco nos tem trazido através do Sínodo e agora através de toda a mensagem que deixou na Jornada Mundial da Juventude. Foi essa toda a linhagem que os Jovens Sem Fronteiras nestes 40 anos nos deixaram. Só para resumir, né, podíamos estar aqui muito tempo a refletir e a abordar estas temáticas, mas eu sempre me senti protagonista nos Jovens Sem Fronteiras, algo que no Sínodo foi bastante fincado. Desde sempre, os animadores, as coordenações eram jovens e os padres eram meros assistentes. Nós tomámos sempre conta
passa a expressão, conta do movimento, conta dos grupos e sempre conseguimos crescer com isso. E uma sinodalidade já muito presente. Sim, sempre foi isso. E depois outra coisa vincada também que tenho refletido muito nestes últimos tempos e mesmo nesta questão da comemoração dos 40 anos é que desde sempre eu senti que estávamos todos envolvidos. Eu lembro-me, agora que posso fazer uma reflexão se calhar até mais madura, de nas Semanas Missionárias nas Pontes estarem envolvidos todos os quadrantes das várias classes jovens. Não eram só universitários, tínhamos já o jovem que tinha que trabalhar, tínhamos já o jovem desempregado, tínhamos já o jovem que estava a estudar, como é óbvio, mas com várias componentes sociais. Isso enriquecia o movimento e enriquece ainda hoje. A vivência de todos. Assim, né? São acompanhados por um sacerdote, neste caso o Padre Hugo Ventura, que nos últimos 4, 5 anos acompanha este movimento Jovens Sem Fronteiras. Pedi-lhe, Padre Hugo, para nos determos neste lema, estar perto dos que estão longe, sem estar longe dos que estão perto. Como é que isto se concretiza de uma forma concreta? Também pensando que o carisma dos missionários espiritanos que acompanham os Jovens Sem Fronteiras é muito a missão ad gentes. Como é que esta questão das fronteiras se concretizam? Realmente este lema bebe daquilo que é a raiz da Congregação dos Missionários do Espírito Santo, que é uma congregação que procura ser uma presença de Deus junto das periferias, junto onde ninguém quer estar, onde há tanta dificuldade de missionários, a presença de missionários e missionárias nesses lugares. E quando os Jovens Sem Fronteiras surgem, bebem exatamente toda esta experiência histórica, bonita, bela, de encontro com Deus, de presença dos espiritanos no mundo inteiro, não é? Então, na altura, com o Padre Firmino Cachada e com outros espiritanos, exatamente, né? Há 40 anos atrás, incutiram este espírito que é o nosso ADN, né? A nossa razão de ser, e é esta presença tão antiga e tão nova da Igreja. Aliás, o Papa Francisco, que tem desafiado tanto os jovens e toda a Igreja, esta dinâmica de destruir muros e construir pontes, não é? É verdade que os Jovens Sem Fronteiras têm, por exemplo, uma das suas grandes atividades, ou atividade bandeira, o Projeto Ponte. O Projeto Ponte, que é um projeto de voluntariado internacional, e realmente temos feito isso há mais de 30 anos que andamos a tentar, cada um pedra a pedra, passo a passo, diferentes mãos, mas a construir pontes. Por isso, este lema dos Jovens Sem Fronteiras bebe profundamente daquilo que são os missionários do Espírito Santo, a sua identidade, o seu carisma, o dom que são à Igreja. E há 30 anos que a associação, a organização Sol Sem Fronteiras concretiza de uma forma mais estruturada também aquilo que são estes projetos ponte. E a Sara Correia une muito bem esta questão da fronteira fora de Portugal e dentro de Portugal, neste relato que já nos fez a partir daquilo que viveu na paróquia de Montabrão. Mas foi protagonista esteve envolvida no projeto Ponte não há muito tempo na Guiné-Bissau, concretamente. Que experiência é esta, missionária na Guiné-Bissau? Como é que foi esta experiência sua? Bem, eu estive em Caió, Tubebe, em 2022, com as Irmãs Piritanas, e é uma experiência que só pode existir quando temos uma experiência missionária em Portugal, na nossa paróquia. Por isso isto de estar perto dos que estão longe, sem estar longe dos que estão perto. É necessário começar aqui, e foi preciso fazer este meu caminho na paróquia e no movimento para chegar até ao voluntariado internacional e levar esta bagagem que fui adquirindo. Exatamente. E que experiência é esta na Guiné-Bissau? Uma experiência muito marcante, marcada pelas pessoas, sobretudo, um povo muito rico que nos acolheu de uma forma que nunca conseguirei explicar nem replicar. Estávamos numa comunidade que se sente profundamente isolada e que experienciou isto de não ser visto por ninguém. A irmã que nos acompanhava ao longo do mês dizia, a irmã Angelina, que às vezes se sentiam como uma gota no meio do oceano. E então foi importante isto de sentir que, apesar de nós não conseguirmos fazer muito, fazermos aquilo que podíamos dentro das nossas possibilidades, que só a nossa presença fazia com que eles se sentissem vistos. Então, há uma frase de São Bento Meni que é: uma pessoa vale mais do que o mundo inteiro.
E isso foi muito importante durante este mês, de termos atenção a cada pessoa. Ao Milo, por exemplo. Exatamente. O Milo foi um protagonista de um texto que a Sara Correia escreveu, publicado também no site dos Jovens Sem Fronteiras. Sara, o Papa Francisco esteve entre nós há pouco tempo e ele, num encontro com os jovens, concretamente na Universidade Católica Portuguesa, ele falava dos jovens sedentos, inquietos, incompletos, desejos de sentido e de futuro. Como é que está a disponibilidade dos jovens, quer para participar nestas experiências missionárias, nestes projetos missionários, mas também para se deixarem convidar a crescer em experiências paroquiais como aquelas que a Sara nos relatou? Bem, nós temos refletido muito sobre isto na Coordenação Nacional, porque o nosso movimento tem 40 anos, mas nós não podemos continuar a fazer as coisas como fazíamos há 40 anos, porque os jovens estão sedentos de coisas diferentes. Hoje em dia temos muito mais oportunidades para fazer coisas diferentes, e então é preciso que os movimentos sejam cada vez mais apelativos e que tenham propostas mais apelativas para os jovens. Eu penso que os jovens da minha geração já não se contentam com dizermos que isto é a maneira certa, por exemplo, de rezar. Para nós não há maneira certa, nós queremos experiências profundas de diálogo, de missão, e então acho que é preciso isto, proporcionarmos momentos de encontro com Deus, com os outros, connosco próprios, cada vez mais profundas e mais pensadas à imagem do jovem de hoje e não do jovem de há 40 anos. Bruno Leite, se a sinodalidade foi fazendo parte deste processo, do seu processo também de crescimento e de reconhecimento nos Jovens Sem Fronteiras, a que é que os Jovens Sem Fronteiras são desafiados nesta altura, em que a Igreja se confronta também com este desafio de caminhar juntos, de escutar todos, de não deixar ninguém para trás? Acho que a palavra é renovar-se, né? É renovarmos esta nova mensagem, esta nova forma de ser igreja. Não nos esquecermos realmente da nossa história e da nossa raiz, que nos ajuda realmente a caminhar. Estar aqui com a Sara, por exemplo, faz-me lembrar que há 20 anos, um dos retiros que fiz com os Jovens Sem Fronteiras, fiz com a mãe dela e com a Sara, mas a Sara estava dentro da barriga da mãe. Todo o mundo, toda uma sociedade mudou até então, e ver aqui, por exemplo, a Sara com este tipo de linguagem, esta forma de ser também igreja e jovem, dá-nos esperança realmente de que o Papa Francisco nos pede é fazermos este caminho juntos. E este caminho juntos tem que ser juntos com os nossos assistentes, com os padres e com aqueles que foram parte integrante destes 40 anos, todos os ex-Jovens Sem Fronteiras, que foram bebendo desta espiritualidade e que, dentro das suas realidades, vão continuando a ser igreja. Às vezes, se calhar, um bocadinho mais afastados. Isto realmente é um desafio, todos os dias, tentarmos levar Cristo aos outros. É um desafio, até acaba por ser engraçado e até acaba por dar, desculpem a expressão, dar alguma pica, porque realmente é uma forma de continuarmos a nossa vida, de sermos felizes e de fazer com que isto faça todo sentido. Eu costumo dizer aos mais pessimistas é que se os Jovens Sem Fronteiras tiverem que desaparecer um dia é porque não era uma coisa de Deus. Mas como eu acredito sinceramente que isto é uma coisa de Deus, as coisas vão ter o seu caminho, a sua forma, e temos de estar realmente a acompanhar aquilo que a Igreja, e neste caso o Sínodo e o que o Papa Francisco nos apela a refletir. Janeiro de 1983, o padre Firmino Cachada lançava aquilo que eram as sementes, junto também dos primeiros jovens, que a pouco e pouco foram disseminando esta semente noutras paróquias. Há pouco tempo o padre Firmino Cachada falava que os Jovens Sem Fronteiras são um processo contínuo de refundação permanente, quer a nível pessoal e de grupo, e não se trata de um acontecimento do passado. Padre Hugo Ventura, como é que lê estas palavras e de que forma é que se procura revitalizar, afastando-se deste acontecimento do passado e tornando os Jovens Sem Fronteiras muito presentes na Igreja? Como palavras inspiradoras, sem dúvida. Eu só posso olhar nesse sentido. Realmente o acontecimento surgiu naquele tempo, naquela história, mas não podemos ficar presos a pormenores, né? E realmente aquilo que nos anima, e aquilo que nos reinventa, e aquilo que nos modela e que nos transforma é o Espírito Santo em nós, é a presença de Deus em nós, que ao longo dos tempos cada um de nós vai crescendo, vai amadurecendo, e nesse sentido vamos também nos transformando, comprometendo mais como batizados, tornando-nos mais conscientes, mas também mais missionários. Então, isso é um processo pessoal, de vida, de descoberta vocacional. Enfim, interessante olhar aqui, o Bruno Leite descobriu a sua vida como
a sua vocação como casado, como pai de família, também como uma jovem sem fronteira, a esposa também da antiga Jovem Sem Fronteiras. O mesmo se diz da Sara, também como família. pai, enfim. Percebemos que há aqui algo que se transmite, a vida que se transmite, a fé que passa, a missão que aquece e que entusiasma os corações. Outros descobriram a sua vocação como sacerdotes, outros como irmãs ou como irmãos, diocesanos ou religiosos. Então tem que ser um processo para toda a vida. Ai de nós quando pararmos e deixarmos de ter sonhos. E acho que aqui o grande sonho é deixar que este Espírito Santo de Deus age em nós, nos transforme e nos modele. Em 87, quando descobre o carisma dos missionários do Espírito Santo, vem beber muito também à dinâmica dos Jovens Sem Fronteiras já nessa altura? Realmente voltar a 1987 para mim é voltar também um bocadinho a um pedacinho da minha história enquanto criança. Foi o ano que eu entrei para o seminário, mas às vezes já foi nesse ano tudo começou assim de uma forma muito subtil, se calhar não tão consciente, não tinha pai e mãe que eram dos Jovens Sem Fronteiras, embora os Jovens Sem Fronteiras existissem na minha paróquia, na paróquia de Tires, já existiam, mas foi um processo, realmente, esse processo do Espírito que vai trabalhando de forma subtil, escrevendo nas entrelinhas, Deus que escreve por linhas tortas e que me fez descobrir num ambiente de seminário a minha vocação. Então foi um processo diferente, não tanto passando nem por grupo de escuteiros, nem por grupo de jovens, mas passando logo por um processo de presença num seminário que me fez descobrir dentro daquele ambiente a alegria, o entusiasmo de outros espiritanos que vinham de Moçambique, que vinham de Angola, que vinham de São Tomé, que vinham de tantos cantos do mundo. Eu dizia para mim, por que não ser também um missionário como eles? E este por que não tornou-se um porque sim, não é? Falou em alegria, falou em energia, entusiasmo, palavras que vivemos muito em agosto, em Lisboa, junto de muitos jovens portugueses e que vieram até nós. De que forma é que os Jovens Sem Fronteiras também podem capitalizar esse entusiasmo e, de alguma forma, partir daquilo que se viveu em agosto em Lisboa para continuar a chegar a mais jovens, para procurar estes todos? O Papa lançou-nos a todos os, seja Jovens Sem Fronteiras, seja a toda a Igreja, esse desejo de que esta experiência se torne viva, e viva porque testemunhada e partilhada com os outros. Nós, Jovens Sem Fronteiras, não podemos ficar na margem, pelo contrário, é nosso desejo, é o nosso sonho também de que isso aconteça, até porque muitos dos Jovens Sem Fronteiras estiveram envolvidos, seja em atividades diocesanas, seja numa das atividades que foi organizada pela família espiritana, então estiveram de alma e coração a participar dessa atividade. Por isso queremos, sonhamos, estamos também a trabalhar, rezamos para que dê frutos e dê frutos abundantes, seja no movimento, mas sobretudo a nível de toda a Igreja, transformando as vidas de tantos jovens e tantas comunidades paroquiais. Sara, de que forma é que estes desafios que a Igreja vive agora procuras também desenvolver junto daqueles que te acompanham, quer na tua paróquia, mas de alguma forma sentes que também tenhas deixado no projeto Ponte na Guiné? Se calhar locais onde as palavras sinodalidade e caminhar juntos ganham uma outra forma de se expressar, mas o que é que vai sendo semeado em ti, fruto deste caminho que a Igreja faz também, que vais deixando no Monte Abrão, na tua paróquia, mas também sentes que já ficou alguma coisa na Guiné-Bissau? Bem, em relação à Guiné, acho que trouxe muito mais em termos de sinodalidade e da presença ativa dos jovens na Igreja do que tinha aprendido cá em Portugal. Porque a comunidade para onde fui, Caió, é uma comunidade muito recente. Muito jovem? Muito jovem, em que os jovens são realmente protagonistas. Então foi também isso que tentei trazer depois para a minha comunidade, e é isso que tenho tentado fazer, é estar perto dos que são ainda mais jovens que eu, e mostrar os Jovens Sem Fronteiras não para sermos mais, mas porque é um movimento que marca realmente as nossas vidas. Então é isso que procuro no meu grupo e no movimento,
é que seja uma experiência marcante para os jovens e para aqueles com que nos vamos encontrando nesta nossa vida missionária. E pode ser uma experiência marcante a propor a outros jovens fora destas fronteiras também eclesiais que nos habituámos muito a afirmar, mas há tanto mundo lá fora. Certamente. Acho que a experiência da missão não escolhe pessoas. Todos nós nascemos com vocação missionária e é uma experiência que marca a vida de todos, pode marcar a vida de todos, se nós fizermos por isso. Portanto, não é preciso ser católico, ser cristão, para ser um verdadeiro missionário e fazer as coisas gratuitamente e com Cristo no coração mesmo sem sabermos. Não é preciso ser português, não é preciso ter montes de dinheiro para fazer o que é preciso fazer, estar onde ninguém quer estar, fazer o que ninguém quer fazer. Isto que a Sara afirmou, Bruno, já se vivia na tua altura também, não te querendo chamar ancião, mas este sentir igreja já foi acompanhando o teu crescimento também. Sim, e foi isso que me marcou a minha identidade cristã. Por exemplo, eu profissionalmente sou colaborador de pastoral juvenil nos salesianos, ou seja, dois carismas que se juntam, os puritanos com os salesianos, têm muito em comum. E eu costumo dizer em reflexões que o meu curso superior foi nos Jovens Sem Fronteiras, foi todo este dinamismo de estar com todos e aquele lema que dissemos ao início, pode-se juntar com outro, que é estar onde ninguém queria estar. E, no fundo, eu sentia muito isso. Mas é interessante que, se calhar, na altura não se apercebia. Uma pessoa jovem queria ter outro tipo de atividades, outro tipo de dinamismos, e agora fazer uma leitura atrás, tudo bem que, se calhar, todos nós, movimentos juvenis, passamos pelo mesmo, de haver menos jovens ativos, né? Porque se calhar há muitos mais interesses, há muito mais ofertas, mas não deixar que o carisma, a identidade desapareça por os poucos que estão, às vezes é que se calhar começar esta renovação de pouco a pouco voltarmos, não é voltar ao que se aqui era, porque aí já íamos encontrar aquilo que estávamos aqui a defender, mas levar este dinamismo para outro caminho. E fazendo esta reflexão também com diferentes gerações. Muito Exato. Obrigada, Bruno, obrigada, Sara, obrigada, Padre Hugo Ventura, por estarem connosco neste programa a assinalar os 40 anos do Movimento Jovens Sem Fronteiras. Assim, obrigada por ter estado connosco. Procure-nos no portal de informação em agência.eclesia.pt. Aqui na RTP2, marcamos encontro amanhã pelas 15. Até amanhã, se Deus quiser.